Deus. Então nós vamos ver hoje sobre a queda e suas consequências. A queda é o que a Bíblia chama o que teologicamente a gente chama do pecado, quando o homem desobedeceu a Deus. Deus, ao criar Adão e Eva, nós vemos no Gênesis capítulo 3, casal dentro ali do jardim do Éden, e deixou eles sem nenhuma direção. Não, Deus disse: olha, vocês podem cultivar a terra, governar sobre todas as coisas, os animais, as plantações, etc. E Deus diz, porém, tem um detalhe: vocês não poderão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comer, certamente vocês vão morrer. O que acontece? Nós já tratamos disso em algumas outras lições, né? Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é o Deus do Todo-Poderoso. Então, quando Ele cria o homem, Ele compartilha alguns dos seus atributos, né? Das suas qualidades para o homem, o governo, a inteligência e tantos outros. Só que, porém, o homem, ele não é um Deus. O homem não é o Deus. O homem, ele é criatura de Deus, e ele precisa andar em obediência ao seu Deus Criador. Por isso, então, que Deus, ele não deu total liberdade. Ele diz: você pode fazer tudo isso, vamos dizer 99%, mas você tem que me obedecer, você tem que entender, você é livre, mas você não é livre 100%. E o que Adão e Eva fez? Claro, nós sabemos da astúcia de Satanás, que veio e enganou Adão e Eva, né? Primeiramente Eva, com o mesmo sentimento que ele teve quando ele também quis ser igual a Deus. Então a mesma estratégia, ou o mesmo engano que entrou no coração de Satanás, foi essa mesma estratégia que ele usou para com o primeiro casal. E o primeiro casal então desobedeceu a Deus, fazendo aquilo que Deus tinha dito para não fazer. Claro que esse fruto, ele não era envenenado, tanto é que Adão viveu 850 anos, né? Eva teve mais outros filhos. Ou seja, o fruto, ele era o símbolo da obediência e da desobediência, né? Então Deus queria que eles fossem obedientes. Ou seja, a partir desse momento então, é o que se chama de queda, a entrada no pecado, né? A queda do ser humano, que é narrada então logo no capítulo 3 de Gênesis, é chamado também de pecado original, e a partir desse momento inaugura a separação espiritual entre Deus e o homem, né? Deus, ele criou o homem puro, tanto que a Bíblia chama de inocente, mas ao pecar o homem se contaminou. Essa contaminação, ela foi então sendo repassada de geração em geração, até chegar a nós. Porém, Deus, já no capítulo 3 também, ele já lança o seu projeto de resgatar o homem, né? Que é o que nós vemos com a vinda de Jesus. Então, ou seja, antes do pecado, a humanidade, ela desfrutava em Adão, desfrutava de uma comunhão plena com o Senhor. E o primeiro texto que eu quero ler, Gênesis 3, versículo 8, que diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, o primeiro sentimento também que o casal teve ao desobedecer a Deus, já foi, porque quebrou essa comunhão, já foi ter alguma cisma de estar na presença de Deus. Por quê? Porque o pecado, irmãos, ele nos acusa. A palavra de Deus diz que quando nós somos enganados pelo pecado, somos engodados, e depois nós cometemos então o pecado, nós caímos nele, há uma sensação horrível de juízo sobre nossas vidas. E isso, você pode ter essa certeza e confirmar, porque nós sabemos, na maioria das vezes, quando nós
cometemos uma falha quando nós fazemos algo que não é da vontade de Deus. E que imediatamente acontece na sua mente, vem uma acusação, vem um desequilíbrio, vem uma sensação de que parece que eu não estou bem diante de Deus. Não é isso que acontece? E vira aquela briga na nossa mente, será que está certo, será que não está? Por quê? Porque nós cometemos um erro diante do Senhor. E muitos, como Adão aqui, eles querem fugir, eles querem afastar da presença do Senhor, querem se esconder, mas esse não é o caminho, né? E a partir desse momento, o que acontece? A inocência e a pureza também do homem. Veja no capítulo 2, verso 25, diz assim: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui a nudez é o símbolo de pureza, o símbolo de que não há malícia, não há maldade, como nós vemos uma criança pequena que está sem roupa no meio das pessoas e não se incomoda, mas o contrário, isso acontece quando a pessoa já vai crescendo, ela já vai tendo consciência disso. Então aqui a nudez é para mostrar simbolicamente a inocência que existia no primeiro casal antes do pecado, né? E o que vai ser mudado drasticamente a partir da queda. Deus também diz aí no capítulo 1, versículo 28, que o homem teria domínio. Isso aqui é impressionante, o homem teria domínio sobre a criação. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus deu uma característica de domínio apenas para o homem, uma qualidade. Deus compartilhou o seu atributo de criador, de dominador com o próprio homem. Mas o que nós vemos no decorrer de toda a narrativa bíblica, e até chegar nos nossos dias, que o homem perdeu todas essas qualidades, ou quase todas essas qualidades, que Deus havia constituído no início, na sua criação. Amém? E isso, irmãos, é muito importante que nós conheçamos dentro da palavra do Senhor, para que nós também saibamos mensurar, medir esse problema tão grave sobre as nossas vidas. Quando nós percebemos o mundo que está aí, com guerras e ameaças de guerras para todo lado, o que é isso? É essa desconstrução dentro do ser humano. O ser humano, se ele não estiver submisso a Deus, na comunhão com Deus, ele acha que ele é o próprio Deus. A soberba, a arrogância daquele mesmo espírito de Satanás faz com que as pessoas se acham como Deus e querem dominar, querem subjugar outras pessoas, né? E isso em escala menor, em cada uma das nossas vidas, nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos entender que Deus é o nosso Senhor, Deus é o Deus dominador, criador, e nós precisamos corrigir todos esses desvios da nossa vida pela palavra do Senhor, olhando para Ele. Glória a Deus, aleluias. No capítulo 2 ainda, versículo 9, fala sobre a vida plena, ou a ausência da morte. Então, enquanto o ser humano, o homem, estava na comunhão com Deus, não tinha morte. Não que o homem tivesse, ou que tenha nele próprio a vida eterna, não, mas a comunhão com Deus, o compartilhar de Deus nessa vida, com o ser humano, dava esta vida, né? Veja que no jardim do Éden tinha 2 frutos: o fruto da vida, que Deus liberou para comer, e o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse Deus havia proibido. Mas olha como diz o texto aí, versículo 9 do capítulo 2: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ou seja,
uma opção, né? Uma alternativa, como Jesus também, ao principiar o seu evangelho entre nós, ele disse: olha, existem dois caminhos, um que conduz à vida eterna e outro que conduz à perdição. Mas como saber escolher esses caminhos? Precisamos ter muita cautela para poder não entrarmos no caminho errado. Depois, o homem também ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Falamos disso na mensagem número 0, né? Ele tinha perfeita harmonia física, moral e espiritual. Isso é o equilíbrio, né? O equilíbrio total do ser humano. O que nós percebemos que hoje nós não temos mais, porque temos problema psicológico, doenças físicas, né? Psicossomáticas, de relacionamento e de toda a ordem. Tudo isso veio trazer essa desconstrução dentro de nós. Amém, irmão? Está conseguindo entender? Pegar aí o ensinamento da palavra do Senhor. O pecado, a queda, ele desconstruiu o primeiro homem da forma que Deus havia criado. Tá? Hoje, nós, aqueles que recebem Cristo como seu Salvador, ele começa a entrar no processo da reconstrução. Porque a Bíblia vai nos revelar que Jesus, ele é o segundo Adão. Ele é o homem perfeito e ideal, o qual Adão deveria ser, mas Adão falhou. Então, como Adão falhou, Deus enviou o seu filho perfeito, que não cometeu pecado. E através dele, nós então temos a oportunidade de ter a nossa vida original sendo restaurada. Glória a Deus. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Então, como aconteceu a queda e o que ela provocou em nós? O pecado entrou por meio da desobediência de Adão e Eva. Como se deu esse processo? Veja bem no capítulo 3, versículo 6, vai falar primeiramente da tentação. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Primeiramente, antes do pecado ser concebido, ele exerce uma tentação sobre nós. Da mesma forma que está aqui, o Novo Testamento também vai dizer: nós caímos em um pecado da mesma forma que Adão caiu. Primeiro há uma tentação. Tiago chama de engodo. Engodo, por quê? Porque engodo? O engodo é algo que é falso. O engodo é aquilo que parece ser verdade, mas é mentira. Parece ser o ideal, mas não é. Então, nós somos tentados, atraídos pelo pecado, né? O pecado, irmãos, é que nós precisamos entender, ele por si só, ou a tentação por si só, ela não tem forças, ela não tem o poder de fazer você pecar. Você ser tentado não significa que você pecou. A Bíblia diz isso. Nós podemos ser tentados, mas o que nós temos que fazer? Nos esquivar dessa tentação. Precisamos conseguir nos livrar de cair nessa tentação, né? Então aqui a serpente, né, a figura do diabo, o que ele fez? Primeiro mostrou para Eva, falou: não, Deus falou para você não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas isso aí é conversa, isso aí você não precisa pensar que é fato o que ele disse, porque na verdade ele sabe que quando você comer, você vai ser igual a ele, você vai ter os olhos abertos e vai ser igual a Deus. Então o texto nos diz que a Eva olhou o fruto, viu que era bom, viu que a proposta era boa, e que parecia apetitoso fazer aquilo. O que ela fez? Ela então caiu na armadilha de Satanás. E esse mesmo engodo é o que acontece conosco, né? Agora, quais foram então os elementos do processo dessa queda? Gênesis 3 ainda.
Primeiramente, dúvida sobre a palavra de Deus. Foi o que Satanás fez, ele colocou dúvida, ele colocou Eva para duvidar do que Deus havia dito. Deus havia já falado, dado a sua ordem, e ele não chegou dizendo, não faça isso nem aquilo, não. Ele arquitetou uma forma de colocar a dúvida, dizendo, foi assim mesmo que Deus disse? Será que é isso mesmo? Será que Deus está falando a verdade? Não é isso que acontece conosco hoje, da mesma forma? Vem a dúvida sobre nós, acerca da palavra de Deus, da promessa de Deus, de tudo aquilo que a palavra nos revela, e nós ficamos, será que é, será que não é? Por isso, irmãos, que além da fé salvífica, além da fé que nos salva no Senhor Jesus, nós precisamos cuidar do nosso entendimento bíblico, como Pedro escreve, crescei na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Nós precisamos ter esse conhecimento da revelação de Deus, para que essas dúvidas também sejam tiradas da nossa mente, para nós não entrarmos nessa situação aqui, que Adão e Eva entrou e acabou cedendo aonde? Porque todas as vezes que nós tivermos dúvida, se eu devo obedecer a Deus, ou se eu devo ceder à tentação, na maioria das vezes, irmão, você vai perder, porque a dúvida, ela não é uma boa professora, a dúvida não é uma boa pedagoga, ela não vai nos dirigir no caminho certo. Aleluias. E o texto de Gênesis 3:1 diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só a dúvida, que a serpente colocou. No capítulo 3, no verso 5, Eva vai demonstrar ter um desejo. Então, ou seja, quando alguém astuciosamente te faz uma proposta, e essa proposta, ela parece boa, você vai se dar bem, vai ter conhecimento, vamos pegar aqui no nosso dia, você vai ficar rico, você vai ser curado, você vai ter tudo que você quiser, a proposta é boa, então isso vai trazer um desejo de aceitar essa proposta. Irmãos, ninguém, Satanás e ninguém, todo charlatão, todo mentiroso, ele não chega dizendo de fato o que ele quer fazer. Todo enganador, ele se desfaz, ele se disfarça em outra pessoa, ele se disfarça em um elemento bom, agradável. A proposta dele é sempre boa. Nunca é de te machucar, de te tirar da comunhão de Deus, não, sempre é boa, mas o que acontece? A Bíblia diz que o Satanás, ele se desfaz em anjo de luz, para conquistar o seu intento, sabendo das nossas vontades, das nossas necessidades, então essas propostas chegam até nós, e se não estivermos alicerçados na palavra do Senhor, o risco é muito grande, Então aqui Eva, ela teve esse desejo de autonomia, não, eu vou comer isso, Aí diz assim, Deus sabe que no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É aquela proposta que nós temos hoje em dia, faz isso que você vai conquistar aquilo, meu irmão, por isso que eu estou sempre dizendo, o cristão, o crente, aquele que obedece ao Senhor, ele tem que seguir as propostas da palavra de Deus, nós vivemos em dias, irmãos, de muitas confusões, de muitas pseudas interpretações, e a Bíblia já diz isso, que nos últimos tempos apareceriam mestres de todas as formas, falseando a palavra do Senhor, para atrair pessoas, mas era engano, por isso que o livro dos livros é a Bíblia, é a palavra do Senhor, para nós não cairmos nessa cilada, Então, Eva achou muito bom que teria autonomia e comeu, e o que acontece? A desobediência foi então deliberada. Capítulo 3, verso 6 diz, comeram do fruto
da vida. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. No capítulo 5 e o versículo 11 de Romanos, vai nos mostrar que esse ato agora, que foi cometido por Adão e por Eva, vai atingir todos os seus descendentes. O pecado, ele é tão cruel, irmãos, que ele não fica apenas na sua geração. O pecado, ele pode atingir várias outras gerações de sua descendência, se não for cortado, se não for perdoado, se não for buscado em Deus a direção. Satanás, ele sabe muito bem arquitetar o seu projeto para poder enganar as pessoas. Romanos 5:11 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui a Bíblia nos mostra o porquê que a mesma geração hoje, atual, é considerada uma geração que cometeu o pecado. Porque a Bíblia vai colocar Adão e Eva dentro de uma linguagem teológica, é chamado de casal federal. Por quê? Porque eles são representativos das demais pessoas, dos demais seres humanos que viriam depois deles. Então, uma vez que eles próprios cometeram esse pecado, eles eram a imagem e a semelhança de Deus. Você pode ver que quando Adão e Eva têm os seus filhos, eles vão dizer, tiveram um filho, a sua imagem e a sua semelhança, não a semelhança de Deus. Ainda que, depois nós vamos falar sobre o que é a semelhança de Deus hoje ainda, tá? O que é. Mas, nesse momento, o que acontece? Esse casal, ele transferiu esse pecado, poderíamos chamar hereditário, etc. É chamado de pecado original, tá? De Adão, que transmitiu para a sua descendência. Então, ou seja, a desconstrução humana, a partir da queda, a humanidade, então, ela passou por uma desconstrução em 4 dimensões, basicamente, que eu coloquei aqui. Primeiro, espiritual. O homem perdeu a comunhão com Deus. Ele não tinha mais aquela intimidade. E hoje você pode prestar atenção, desde milênios atrás, a questão espiritual se tornou algo confuso no ser humano. O ser humano, que a Bíblia diz que ele, toda a viração do dia, ele poderia conversar com Deus. A partir de então começou a entrar muitas questões religiosas. Por quê? Porque há uma necessidade espiritual em nós, todo ser humano. Ou ele encontra com Deus verdadeiro, ou ele tem uma relação espiritual verdadeira com Deus verdadeiro, ou ele vai ter de outra forma. Mas por quê? Porque isso está em nós, esse desejo espiritual. Depois, a queda também gerou morte espiritual. A Bíblia chama de morte espiritual. Quando alguém não está na comunhão com Deus, é chamada de morte espiritual. A comunhão foi cortada, foi quebrada. O relacionamento foi quebrado. Depois, alienação do Criador. Alienação. A primeira coisa que Adão fez, fugiu. Essa alienação, de forma mais aguda ou menos, ela acontece. As pessoas não querem se aproximar de Deus. As pessoas querem estar longe, não querem aceitar que Deus tem o poder e a autoridade de traçar caminhos para nós, e que Deus, na verdade, na sua palavra, já fez tudo isso, já colocou 2 caminhos, e já disse o que vai acontecer no final de cada um deles. Mas as pessoas, sem terem respostas, porque você pode procurar, irmão, pode ler na ciência, pode ler em qualquer religião, pode ler no que for, a única religião que te dá intimidade com Deus, que convence o seu coração, é a palavra de Deus, é Cristo, Filho de Deus, é somente Ele. Por quê? Porque nós não ficamos apenas olhando as letras, não.
Por isso que nós chegamos a Deus, muitas vezes, sem antes conhecer a letra, sem antes conhecer racionalmente. Por quê? Porque primeiro Ele fala no nosso espírito. Então, como a Bíblia diz que o homem está morto espiritualmente, é preciso que Deus fale ao seu espírito, toque nele, aquele desejo que nós temos, eu preciso buscar Deus, eu preciso falar com Deus, sem nós sabermos. E então, quando nós conseguimos entender isso, certo? Nós então vamos nos aproximar de alguma religião, para poder nos encontrar. Ok? E aí mora o perigo. Ou seja, perda da comunhão. Capítulo 3, versos de 8 a 10, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Morte espiritual, onde é que nós temos? Capítulo 6, versículo 23 de Romanos, já no Novo Testamento, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Criador. Então nós vemos, irmãos, sequencialmente dentro da palavra do Senhor, no Antigo Testamento, os acontecimentos da queda, e nós vemos toda a necessidade de ter uma restauração. E no Novo Testamento, Cristo nasce, e nós vemos então os apóstolos e os discípulos trazendo essas explicações, mostrando para nós o que o pecado causou na nossa vida, mostrando que nós necessitamos de nos reconciliar com o Senhor. Alienação, o pecado causou alienação, Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então o nosso pecado nos afasta de Deus, impede que nós mantemos uma relação de comunhão com Deus, nos impede de ter esse relacionamento íntimo, o pecado. E para poder resolver isso, nós precisamos nos arrepender. Depois, uma corrupção generalizada, porque esse é o mal do pecado. Se você vê a série passada, nós falamos muito disso, da criação, passando pelo o pecado generalizado, no capítulo 6 de Gênesis, né? A ponto de Deus trazer o dilúvio como o primeiro juízo. Depois nós vemos a construção da Torre de Babel, e Deus também esparramar todo o povo ali, causando a confusão das línguas. O que é isso? Uma corrupção generalizada, ela vai entrando em todas as camadas. Irmãos, o mundo antes de Cristo vir, antes do Senhor vir enviar o seu Espírito Santo de uma forma mais abrangente, era um mundo muito bárbaro, muito bárbaro. Hoje nós vivemos num mundo muito melhor do que antigamente, no sentido da presença de Deus, no sentido da graça de Deus já ter alcançado muitas pessoas, a igreja do Senhor ter sido implantada, instituída, e nós estarmos buscando a direção do Senhor e aplicando as suas leis nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, irmãos, aleluias. Aqui no capítulo 51, ou no Salmo 51, versículo 5, diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Aqui Davi reconhecendo esse pecado original, reconhecendo que ele já nasceu nesse pecado, não porque ele tivesse feito alguma coisa, porque ele estava no ventre, ou a sua mãe tivesse feito, não, está falando aqui do pecado transmitido de Adão, o pecado geracional, que chegou até ele, né? Depois, o pecado também, ele causa sofrimento e dor, esse também é um dos grandes mal que acontece, porque o engodo, ele promete coisas boas, ele promete te aliviar da sua dor, ele promete te aliviar dos problemas que você está passando, mas o que acontece, como é o engano, quando você então vai ali e realiza aquele desejo por um engano de Satanás,
o que acontece? Vai gerar mais dor, vai gerar mais sofrimento, vai trazer mais angústia. Vamos ler aqui, Gênesis 3, 16 a 19. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Essa foi a sentença, irmãos, a declaração de Deus, por causa da desobediência e do pecado. Hoje, o que acontece? Essa sentença, ela é cumprida. Hoje nós sofremos com doenças, nós sofremos com todos os males sociais, e por mais que alguém consiga se esquivar aqui e ali desse sofrimento, consiga momentos de cura, de saúde, não tem outro caminho, todos vão voltar ao pó. Aqui Deus diz: tu és pó e ao pó tornarás. Então a morte, ela é uma sentença irrevogável de Deus sobre a humanidade, por causa do pecado que entrou, por causa da corrupção que entrou. Nós vamos falar, claro, né, da restauração, de como reverter essa situação, mas aqui nós estamos falando da desconstrução causada pelo pecado sobre toda a humanidade. O domínio do pecado ainda, Jeremias 17, 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Olha só o que o pecado fez conosco, colocou em nós um coração enganoso, engana a si mesmo, e tem desejo de enganar os outros, nos engana quando nós pensamos estar fazendo a coisa certa, mas por fim estamos fazendo errado. Nós não somos de confiança, quando nós olhamos na perspectiva bíblica. Eu não posso tirar o caminho de Deus da minha mente, tirar no sentido de aprovar como eu devo proceder. Eu não tenho essas condições, essa competência de dizer o caminho de Deus é assim, o caminho de Deus é assim. Não, quem tem que me dizer ou dizer para nós é a palavra do Senhor. Glória a Deus, é a palavra de Deus, o próprio Deus. Se eu creio, irmãos, na palavra dele, que me mostra a entrada do pecado, a desconstrução que esse mal causou na humanidade, eu preciso crer também no restante da sua palavra, quando ele aponta o caminho para a reconstrução. Glória a Deus, aleluias. É a palavra do Senhor, não tem outro caminho, irmãos, não tem. O pecado, ele nos atingiu, ou seja, atingiu o homem mortalmente. Ele atingiu em todas as esferas. O homem foi atingido na sua área, da sua moral, ou seja, causando vergonha e culpa. Quando o homem, ele esteve com Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, a primeira coisa que ele teve, um senso moral de vergonha. Ele disse: eu não posso encontrar com esse Deus. Então, o pecado, ele causa ele atingiu o homem na sua questão moral. Por isso que moralmente hoje, o ser humano também é desconstruído. Ele aprova coisas que são contrárias à palavra de Deus. Ele admite situações que a palavra do Senhor diz que não deveria ser assim. Depois, mentira e fuga da responsabilidade. Todos esses textos eu vou mandar para vocês. Ele causou isso. Fuga, mentira e fuga das responsabilidades.
Eva jogou em Adão, Adão jogou na serpente, um jogou para o outro, e acabou que culpou foi a Deus. Então nós também, quando nós cometemos algo nessa dimensão, essa moral desconstruída em nós começamos a procurar subterfúgio. Foi o João, foi o José, foi a Maria, foi o pai, foi a mãe, foi o irmão, foi o governo, foi isso, foi aquilo. Por quê? Porque o pecado causou essa desconstrução moral, né? Crescimento da iniquidade. Capítulo 6, verso 5. Nós vemos também que o pecado, quando ele começa a ser praticado, ele não fica só naquele ato. O pecado, ele tem um poder sedutor. O pecado, ele tem um poder avassalador, de atrair a pessoa, de colocar ele num charco de lodo, como o salmista diz, num tremendal de lama, que ele enterra até o pescoço e ele não consegue sair. Ele precisa de ajuda, ele precisa que alguém o tire daquele lugar e volte a firmar os seus pés sobre uma rocha. O pecado, ele tem esse mal, irmão. Quando alguém, por exemplo, quando alguém começa a atacar o próprio corpo com bebidas desenfreadas, alcoólicas, com drogas, com substâncias que viciam o seu corpo, o que acontece com o seu corpo? Seu corpo quer cada vez mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Quando a pessoa entra em qualquer tipo de pecado, ele não vai fazer uma vez e depois não quer mais, não. Não é assim que a Bíblia nos diz, ele causa uma dependência. O pecado, ele é viciante. E a pessoa cada vez mais vai se afastando de Deus. Por isso, precisamos do Messias que nos restaura. Aleluias! Precisamos deste Deus, irmãos, que trabalha dentro de nós, restaurando o nosso interior. Depois, na questão física e existencial. Entrada da morte física. O pecado trouxe a morte física. Se não fosse o pecado, estaríamos na comunhão com Deus. E ninguém iria morar no cemitério. Estaria vivendo. Sempre. Sofrimento e dor, já falamos. Perda do Éden. E exílio existencial. Perda do Éden. O Éden era o lugar. O Éden significa delícia, jardim de delícia. Deus nos apresenta esse lugar como um lugar maravilhoso, adequado para o homem viver. Deus criou todas as coisas primeiro. A última coisa a ser criado foi o homem. Deus preparou todo o cenário para colocar o homem ali, mas o homem perdeu este lugar de delícia, perdeu este lugar ali no Éden, né? E vive agora em um exílio existencial. Dizem os estudiosos que entre 40 a 45, praticamente todas as pessoas, é uma probabilidade, né? Pode ser mais, pode ser menos, bate uma crise existencial. O que significa? Essa pessoa vai começar a pensar, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Viver, casar, criar família, trabalhar e depois morrer? E muitas pessoas seguem por esse caminho. Uma falta de objetivo na vida. A vida, como diz os filósofos do ateísmo moderno, a vida é o nada. A vida é o nada. Por isso você pode fazer o que você quiser da sua vida, agir como você quiser. Por quê? Porque é só essa e acabou, e não tem mais nada a fazer, né? Crise existencial. O pecado causa isso. O pecado, ele desfigurou a imagem de Deus no homem e gerou a queda contínua na humanidade. O mal terrível. Agora, vamos começar do lado bom. Cristo, restauração e redenção. Você pode dizer amém? Aleluia! Cristo, restauração e redenção. Jesus, irmãos, ele é o segundo Adão. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 47, que diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão tornou-se um ser
Cristo, né? Tornou-se um espírito vivificante, ou seja, ele tornou um espírito que dá vida, que coloca vida espiritual em nós. Continuando, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Glória a Deus. O segundo homem, o Jesus, ele é o modelo ideal do homem. Você quer saber como você deva conduzir a sua vida? Olhe para as atitudes de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que caminhar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Por isso você não pode se embaraçar porque um irmão falou coisa que você não gosta, alguém fez isso que você não gosta, e etc, e etc. Mas você olha para o Senhor, Ele é o nosso exemplo, glória a Deus. Ele é aquele que nós temos que imitar. Depois, Cristo, o Cordeiro de Deus. João 1,29, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele veio tirar o pecado do mundo, ele veio tirar esta barreira que nos impedia de relacionar com Deus. Em Cristo nós temos a justificação pela obediência. O que é justificar? Alguém pecou, errou. Adão, esse pecado passou para nós. Esse pecado que está em nós causou desconstrução e nos impede de relacionar com Deus. O que Cristo veio? Ele veio justificar. O que é justificar? Ele veio nos tornar justo. Ele veio e disse assim: eu vou pagar a conta, eu vou pagar a dívida que Adão cometeu e que passou para vocês. Então ele se tornou justificação para nós diante de Deus. Por isso que nós somos em Cristo justificados, tornados justos. Sem Cristo não, em Cristo. Por causa de Cristo os nossos pecados então são perdoados. Diz aqui em Romanos 5,18: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Romanos 5,18. Depois, Cristo, ele proveu também a redenção eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Glória a Deus! Eterna redenção. Nós vemos no Antigo Testamento o sangue de animais, que era algo paliativo, algo que vinha trazendo instruções para que no futuro, de fato, o sangue que deveria ser derramado era o nosso, mas o nosso não adiantaria, porque Deus disse que teria que ser inocente, alguém que nunca houvera pecado. Por isso então, agora o autor aos Hebreus vai dizer: não fomos justificados por sangue de animais, mas pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome desse Senhor maravilhoso. Glória ao nome do nosso Senhor, aleluias. Irmãos, quem teria coragem de fazer isso? Quem teria coragem? Quem teria a compaixão de fazer isso? É esse o caminho que a palavra do Senhor nos apresenta. E muitas pessoas, irmão, arrogantemente dizem assim: não quero, eu não preciso, eu não necessito de que ninguém morra por mim, eu não necessito que ninguém faça nada por mim. Os arrogantes dessa terra, né? Então vamos lá, mesmo diante então da desconstrução, Deus ele iniciou o seu plano de redenção e de restauração. Restauração espiritual, restauração moral, restauração escatológica. Cristo ele nos torna então em nova criatura. Aleluias! Se você lembra de quando você não conhecia nada de Cristo, tantas coisas, né, que vinha na nossa mente, nós não tínhamos parâmetro, nós não tínhamos um limite, assim como Deus deu o limite, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não sabíamos disso, então qualquer coisa para nós está bom, pode mentir, pode fazer o que quiser, pode defraudar,
Tá bom, mas quando nós começamos a conhecer Cristo, começa então a ser gerado uma criatura, uma nova criatura, né? 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, aleluia! Surgiu coisas novas. Agora eu penso, agora eu sei, olha só, eu encontrei com o meu Criador, olha esse sentimento, olha, eu preciso trabalhar isso. É porque um novo homem, uma nova mulher está sendo gerado dentro de nós. Cristo, Ele nos liberta do reino das trevas, Ele perdoa os pecados e transporta para o seu reino. Colossenses 1, 13 e 14 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus, aleluia! Nós podemos pôr a cabeça no travesseiro, irmãos, todos os dias. Uma das orações que eu mais faço: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu vejo na Tua palavra, eu olho em mim e vejo que não tem nada de bom, mas eu olho na Tua palavra e vejo que o Senhor diz assim: os teus pecados estão perdoados, então eu descanso em paz. Glória a Deus, aleluias. Cristo nos leva de volta à comunhão com Deus e nos libertará do mal, da dor provocada pela queda. Apocalipse 21, 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia! Irmãos, isso aqui eu vou te contar, gera uma alegria tão grande, uma esperança tão grande. Nós estamos vivendo nessa ordem caída do mundo, da maldade. Nós temos que conviver. Existe um teólogo que ele criou uma frase bem interessante. Oscar Cullmann, ele pega esse sentimento que nós temos, porque a Bíblia diz que nós já somos salvos. A Bíblia diz que o poder de Cristo já trabalha nas nossas vidas, mas nós ainda não alcançamos tudo que a Bíblia promete. Todas as coisas ainda não chegou até nós. Aí ele diz assim, o já, mas ainda não. Ou seja, essa redenção já nos alcançou, mas ainda não completamente, porque ela está caminhando para completar no plano total de Deus para a nossa redenção, para o nosso resgate. Glória a Deus. Então, meu irmão, se você passa por algumas aflições, se você passa por problemas, saiba que você, mesmo diante dessas perseguições, Deus já te perdoou. Se você colocou a sua fé no Senhor, mesmo você passando por esses momentos difíceis, tem algo muito melhor para te esperar. Tem algo bom te esperando. Tem algo bom dizendo que você nunca vai chorar. Não vai haver morte. Não vai haver essas consequências da queda. Essa desconstrução que o pecado causou em nós vai parar, porque Cristo, Rei dos Reis, governará sobre nossa vida. Caminhando para o final. Ensinamentos relevantes, irmãos, que nós precisamos compreender: a doutrina do pecado, que é a total corrupção, como nós já lemos em Salmo 51, sei que sou pecador desde que nasci, Davi dizendo. Efésios 2, de 1 a 3, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Então a Bíblia é muito clara, irmão, como nós éramos. E o que Cristo fez por nós. A doutrina da redenção, que é a purificação e a substituição, Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A graça substitui então os méritos humanos. Não é por mérito, ninguém tem mérito diante de Deus, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer eu fui bom, eu fui isso, foi aquilo.
Conversei um dia desse com alguém disse para mim, não, mas eu sou inocente, eu não sei o quê. Inocente é porque não conhece a palavra, não conhece, né? Ninguém vai escapar, mas aqui, usar os seus méritos, mas Efésios 2, 8 e 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, ou de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai se gloriar diante de Deus, irmão. Então, esse plano de Deus, além de ser extraordinário, meu irmão, só fica de fora quem quiser. Só fica de fora quem quiser. É algo espetacular. O plano de salvação de Deus é algo, meu irmão, que eu vou te contar. Está pagando para você entrar, pagou, aliás, para você entrar no reino, pagou a passagem, deu tudo de graça. E ainda vai arrebatar e levar também. Não precisa você caminhar até lá, não. Glória a Deus. Aleluias. A aplicação para a nossa vida, irmão, reconhecer nossa condição caída, precisamos reconhecer, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Depois, precisamos entender que caímos e precisamos buscar restauração em Cristo, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois, viver em santidade e comunhão com Deus, 1 Pedro 1,15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então aqui, irmãos, tem também uma lógica. Se Deus me chamou, me salvou, me resgatou, Ele é santo, Ele é puro, então agora Ele me salva, me dá o céu, me dá a promessa, me dá tudo, então eu posso andar agora como eu quero? Não, lembre o porquê que Adão caiu, porque desobedeceu. Então esta restauração está incluída a minha obediência, que Pedro chama de santificação ou santidade. Santidade é separar do que é errado, do mal. Aleluias. Depois, ser também instrumento, irmão, de reconciliação. Você não pode ser egoísta. Você não pode receber tudo isso e falar, é meu, vou ficar quietinho. E isso já aconteceu no passado, com os chamados monastérios, os monges. Encontrou o Senhor, o que eles faziam? Entravam para dentro e diziam assim, dentro dos mosteiros, nós não podemos sair, porque nós vamos ser contaminados pelo mal, nós vamos ficar aqui só adorando a Deus, em reclusão, né? Separados lá dentro, e fica lá buscando a Deus. Será que é isso que a Bíblia quer? Não, a Bíblia quer que depois que você foi reconciliado, foi perdoado, que você se torne um instrumento para salvar outras pessoas, para levar essas boas notícias. Olha só, 2 Coríntios 5, 18 e 19, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Você é o embaixador do reino nessa terra, irmão. Você é o embaixador aqui, você pode compartilhar esta palavra do reino de Deus. Você se tornou um cidadão do reino de Deus, então você agora vai levar essa mensagem de reconciliação com outras pessoas. A entrada do pecado desconstruiu o ser humano em todas as dimensões da nossa vida. Entretanto, em Cristo, nós temos o caminho para a reconstrução, para a reconciliação e para a vida eterna. E terminando, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode dar um aplauso ao nome dele? Aleluias. Vamos ficar de pé, irmãos? Coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, vamos estar encerrando esse momento muito especial. Vou estar postando para você daqui a pouco, ao terminar aqui, no grupo da igreja, toda essa ministração que você pode baixar aí no seu aplicativo, no seu celular e ter ela. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, encerrando, e nessa oração, nós vamos orar também pelos pais. A primeira oração, ou iniciando esta oração, vamos orar para Deus avivar a sua vida, para Deus despertar a sua vida espiritual. Medita nessas coisas. Coloque isso no seu coração e deixe o Espírito Santo te iluminar.